e entrega o barco para eles, nós vemos como foi bom. Ele passou para eles, mas passou um barco cheio, Sim, até que aleluia. ele quase afundou. Foi o que Pedro Aleluia. disse. Glória a Deus. E ele teve que Sim, pegar o barco de João, e encheu ele também. E creio que o Senhor vai encher alguns barcos. Glória a sim, Deus. amém. O mover Aleluia, chegou. aleluia, Glória a Deus. O mover aleluia. chegou. Vai encher as Eu creio que igrejas. vai acontecer. Eu creio que vamos Sim, ver. E creio que sim, vamos em ver mais nome de rápido do que Jesus. imaginamos. Sim, sim, aleluia. Com certeza precisamos disso. Precisamos muito. Com certeza. Pode ler o versículo 33. Suas pernas de ferro, seus pés, parte de ferro e parte de O barro. Espírito Santo mostra esses reinos de sucesso com a representação de metais preciosos, ferro e barro. Tu viste, até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. A pedra é o Senhor Jesus Cristo e representa a sua segunda vinda. Não o arrebatamento, mas a segunda vinda. Sem mãos é uma expressão enfatizando a falta de todos os instrumentos humanos, sendo apenas um ato de Deus. Isso destrói a crença que diz que o cristianismo vai dominar o mundo com o evangelho, conquistando toda a humanidade. Isso vai acontecer, mas na era do reino milenar, Sim, é não verdade. nessa era. O Sim. cristianismo bíblico vai acabar cobrindo toda a terra, mas só na segunda vinda, como esse versículo diz. Se possível, irmão Swaggart, eu gostaria de voltar um pouco nos versículos 32 e 33. Repare nos metais preciosos que se tornam parte ferro e parte barro. Aquilo que era superior em valor se tornando menos, menos e menos. Sei que estamos sem tempo, talvez possamos retomar após o intervalo. Mas aí existe alguma indicação que revela o oposto do que as pessoas dizem, que o homem está se aperfeiçoando e evoluindo, ou seja, a moral do homem está declinando e ficando pior? Você está correto. Vamos para o intervalo e voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, eu quero que você repita o que você falou sobre a depreciação. Sim, começa com a cabeça, que era de ouro fino, e vemos um declínio no que diz respeito à qualidade dos metais preciosos, que finalmente se tornam apenas ferro misturado ao barro. E eu estava questionando a ideia de que nessa passagem há indicação do oposto, ou seja, de que o homem não necessariamente está se aperfeiçoando para algo moralmente melhor, na verdade ele está piorando. Lauren abordou isso no outro programa essa semana, discutindo a ideia de que o que temos visto na sociedade, as pessoas nem sonhavam que pudesse acontecer 20 anos atrás e acontece hoje. Se levarmos em conta 100 anos Verdade, atrás, as verdade. pessoas jamais sonhariam com isso que está acontecendo, no que tange aos estilos de vida alternativos, e não sabemos nem o que dizer sobre bebês que nascem e depois vão escolher se é menino ou menina, a criança pode ser o que quiser. Nós aceitamos tantos pensamentos imorais É que verdade, eles é agora mesmo. se tornaram comuns. Olha, vocês visitam outras igrejas, eu só venho aqui para o Centro Familiar de Adoração. Mas o que vocês veem nas igrejas que vocês visitam, qualquer um de vocês? Bem, a maioria das igrejas que venho ministrando são igrejas que começaram pregando a mensagem da cruz ou de pessoas que têm estabelecido a mensagem da cruz. Portanto, eu não vejo muito da atmosfera que outros pastores presenciam, mas ouço falar sobre isso. Muito diz respeito ao universo das igrejas neoliberais, onde os encontros sociais são mais importantes que o mover do Espírito Santo, abordam muito pouco os dons do Espírito Santo. Isso acontece até em algumas igrejas pentecostais, mas existem exceções. Essa não é a regra. Tem exceções sim.
E talvez nas igrejas menores ou com membros mais velhos que ouviram falar do Pentecostes e entendem o conceito das Escrituras, esses ainda existem, mas estão desaparecendo, são em número cada vez menor. E você, David, o que você vê nas igrejas que visita? Infelizmente, descobri que muitas igrejas denominacionais, Assembleias de Deus, Igrejas de Deus, elas não intentam. O Espírito de Deus não está se movendo muito nesses lugares. As igrejas às quais temos ido, acho que o Lauren vai se identificar com isso, elas foram geradas pela mensagem da cruz, surgiram desse ministério. Nós percebemos que há um mover maior do Espírito de Deus por causa da mensagem que estão pregando. Mas eu posso dizer o mesmo que o Lauren disse, nas igrejas que temos ido, que se identificam com a verdade da mensagem da cruz, existe um mover maior do Espírito de Deus. Então você não tem muito contato com outras igrejas. Não, não tenho. O nosso contato é com poucas igrejas denominacionais. Em algumas poucas igrejas tradicionais da Assembleia de Deus, Igreja de Deus, talvez até escutem a mensagem, até haja interesse, eles nos chamam, mas você percebe uma dramática diferença em relação a essas e outras que eu estava falando a respeito quanto ao mover do Espírito. Existem muitas pessoas que vêm da Assembleia de Deus para ver vocês? Sim, não são muitas, mas existem algumas sim. Isso é bom. Mais uma vez, a televisão atravessa todas as barreiras denominacionais. Exatamente. Então, tem pessoas de diversas igrejas assistindo que muitas vezes participam. Mas existe uma igreja específica, acho que o David vai concordar comigo nisso, que são as Assembleias Bereanas, em Wichita, no Kansas. Toda vez que eu vou lá, eu fico muito empolgado com a adoração. Muitas vezes, quase que você nem tem a chance de pregar a palavra. Isso já ocorreu inúmeras vezes. Eu estava lá alguns meses atrás e os dons do Espírito, sim, os dons do Espírito estavam em ação. O pastor dá liberdade. A adoração está alinhada com a palavra de Deus. É um lugar lindo, incrível para adorar a Deus. Se eu morasse em Wichita, no Kansas, essa seria minha igreja. Mas ela foi gerada por um homem que ouviu a mensagem da cruz através do programa de rádio. E a vida dele estava destruída. Ele aprendeu a viver para Deus e hoje ele está erguendo essa igreja lá. E Lauren, ele já era um pregador? Sim, ele era. Mas o problema era, como você já disse antes, se você não sabe como viver para Deus, para ter uma vida vitoriosa, você pode trabalhar, se esforçar, ser honesto, mas não vai estar apto. Se me permite usar esse termo, não vai viver de acordo com as expectativas. E era isso que estava acontecendo com ele. Na verdade, um dia o filho dele foi até ele. O nome dele é Pastor Jim. Acho que ele não se importa se eu falar seu nome. Seu filho disse, pai, o irmão Swaggart está no rádio. E ele começou a ouvir. E rapidamente ele começou a discernir os conceitos que estavam sendo pregados, porque a vida dele era resultado de não seguir aqueles conceitos. Ele estava na obra desde jovem, mas foi para o mundo porque não conseguia viver para Deus. Entretanto, quando ouviu a mensagem da cruz e Cristo crucificado, colocando sua fé em Cristo na cruz para obter uma santificação progressiva, e isso transformou a vida dele. Eu conheço ele há... E isso aconteceu há quanto tempo atrás? Você quer dizer quanto a... Do dia que ele ouviu até o dia que ele passou a viver? Eu acho que não foi mais que um ano. Sim, não demorou muito. Ele começou quase que de imediato um estudo bíblico. Então começou uma pequena igreja que Donnie conheceu. Enquanto ele ainda estava nessa igreja, o prédio era alugado. Ele perguntou às pessoas como se sentiram quando Donnie os visitou pela primeira vez. E daí eles se mudaram para um outro local, compraram um terreno. E desde então, eles construíram uma igreja totalmente nova. A primeira igreja deles, não a principal, mas a menor, a primeira que compraram, foi destinado aos jovens. E eles agora acabaram de pagar a reconstrução. Que bom. E estão se preparando para derrubar as portas e aumentar o espaço e construir mais, porque já foi projetada com capacidade para expandir. Mas há um mover do Espírito Santo em ação. Os homens e toda a equipe pregam a mensagem da cruz. Eles ensinam, declaram de modo bem claro, os fundamentos para o crescimento espiritual. Eles têm uma classe de novos convertidos,
estão estudando